como eu comentei agora há pouco, eu estava falando com Deus sobre a mensagem de hoje. E eu fui tocado com uma mensagem que eu recebi da minha irmã. Por conta dessa semana, eu sou muito ruim para essas coisas, mas essa semana foi o calendário Dia do Irmão. E aí minha irmã mandou uma mensagem bonita para mim, para a gente, para os irmãos. E eu meditei naquela palavra, naquela mensagem carinhosa, e fiquei pensando nesse cenário, no cenário de família, no cenário de irmãos. E quando eu pensava sobre isso, você que está com a gente aqui há bastante tempo, você sabe que é muito incomum eu repetir mensagens. É muito incomum. Acho que é comum. Obrigado. É muito incomum. Mas eu fui levado a lembrar de uma mensagem que eu preguei há 2 anos atrás. Que não tinha nada a ver com isso que eu ouvi essa semana, mas tem como tema: onde está o seu irmão? Não sei quantos estavam aqui quando eu preguei essa palavra. Há 2 anos atrás. Eu sei que ajudar, porque a gente já falou sobre a palavra alguma vez, alguns tempos atrás. E eu fiquei lembrando dessa mensagem. Onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? E eu fui revisitar as minhas anotações, o esboço, e senti uma paz muito grande de pregar novamente essa mensagem. Então essa é a mensagem de hoje. Onde está o seu irmão? Está em Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 9. Gênesis capítulo 4, esse é facinho de achar. Gênesis capítulo 4. Quantos aqui têm irmãos, não são filhos únicos? Uma penca, é bastante gente. Lá em casa eu tenho a experiência de ser irmão mais velho e ser irmão mais novo. A gente nasce na metade, 6, dá para escolher bastante. Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 9 diz assim na linguagem de hoje: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que foi lida. E o desejo do meu coração, Deus, é que nesse tempo, onde nós vamos estudá-la, nós vamos falar sobre a sua palavra, o desejo do meu coração é que ela permaneça sendo a sua palavra viva, real e eficaz, capaz de transformar a nossa forma de enxergar a nossa própria vida e o mundo. Deus, aplica em nós a tua palavra e que nessa noite possamos compreender a sua mensagem para nós, em nome de Jesus, amém. Esse texto nos revela que logo depois do primeiro pecado apareceram outros. Logo depois teve o pecado da desobediência, então o homem caiu. Logo em seguida entraram outros pecados, como por exemplo a inveja, o ódio, o assassinato, a arrogância, etc. Um monte de outras coisas ruins passaram a fazer parte da vida do ser humano.
E vemos nessa história alguém que não soube lidar com os seus sentimentos. Não soube lidar. Não soube lidar com o que ele viu, não soube lidar com o que ele ouviu, e isso aflorou nele sentimentos que ele não soube lidar. Não soube lidar com a força que o pecado tem sobre a vida do homem, sobre a vida do ser humano em geral. Ele não soube lidar. E vemos nesta história alguém que se perdeu. E mesmo diante das palavras de Deus, o próprio Deus o interpelou falando: se você tivesse feito o certo, Deus dizendo a ele, o pecado não estaria à sua porta, à sua espera, tentando dominar você, tentando dominar a sua vida, porque você precisa vencer. Essa foi a palavra de Deus para ele. E eu, quando estava relendo isso aqui, eu lembrei, ontem eu comentei na célula, de uma frase que eu ouvi também essa semana, de um outro contexto que pode muito bem aplicar na nossa vida, no contexto de pecado. A pessoa estava falando num contexto de preguiça, fazer exercícios, e disse que alguém chegou para ele e falou assim: olha, toda vez que você for iniciar uma discussão com o seu corpo, no sentido de, será que eu vou fazer exercício, será que eu não vou? E a frase dele era: toda vez que você entrar numa discussão com você mesmo, você vai perder. Simples assim. Porque se tem alguém que tem o poder, a persuasão de te convencer, é você mesmo. Não é? Então, toda vez que você for entrar num embate com você mesmo, se você deve ou não deve entrar no pecado, pare, porque você vai perder. E é exatamente isso que Deus falou para ele. Se você tivesse prestado atenção, o pecado não estaria na sua porta, tentando dominar a sua vida. Era isso que Deus estava falando para ele. Contudo, lendo o texto, um versículo mexeu comigo, mais ao final, mais adiante, e me fez pensar algumas coisas. Quando Deus pergunta a ele: cadê o seu irmão? Onde que está o seu irmão? Ignorando a resposta que ele daria, que Deus já sabia, mas ele faz a pergunta: escute, onde está o seu irmão? E quando eu pensei nessa pergunta, começaram a me vir algumas cenas, alguns cenários, algumas pessoas. Se nós compreendermos que nós somos filhos de Deus, e que Deus fez a todos nós, o meu irmão não é só os filhos do meu pai e da minha mãe. Não, é muito mais que isso. E aí quando eu li esse versículo, eu perguntei para mim mesmo: Paguinho, onde estão os seus irmãos? E me veio a figura de um vizinho. Um vizinho também pode ser o meu irmão, como também o é. Onde estão os meus amigos? Onde estão as pessoas que têm relacionamento comigo? Onde estão? Será que eu não consigo ver que também é minha responsabilidade? E aí Deus pergunta para mim e para você: onde está o seu irmão? Quem vem à sua mente quando você ouve essa pergunta nesse contexto? Quem você acha que também é sua responsabilidade quando Deus pergunta para você: onde que está o seu irmão? Essa pergunta precisa mexer com a gente. Quem são os nossos irmãos? E aí eu coloquei aqui: onde estão os teus vizinhos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho? Onde estão os teus amigos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho? Conhecendo que existe uma urgência para agir. Eu nunca tive o chamado, nunca me senti preparado, mas eu vi que precisava e fui. Mas tem uma outra frase que também me incomoda, que diz assim: a igreja é o único exército que deixa os feridos pelo caminho. Essa frase foi escrita há muitos anos atrás. A igreja é o único exército que deixa os feridos pelo caminho, reconhecendo que existe um individualismo que nos persegue desde o início. Desde o início existe um individualismo que persegue a mim e a você,
um desejo de olhar somente para o nosso coração, para não dizer para o nosso umbigo, e fazer somente as nossas vontades. Apressa-te, apressa-te para estar onde você deve estar, com o ouvido e o coração sensível ao Senhor. O segundo convite que eu quero falar nessa noite, que vem da pergunta: onde está o seu irmão? É um convite à responsabilidade. Ele é teu. Ele é teu. O irmão não é de Deus. De Deus ele é filho. Ele é seu irmão. Você é irmão dele. Tem uma coisa chamada síndrome da projeção da culpa, e faz parte da natureza pecaminosa que existe em nós. Síndrome da projeção da culpa. Alguém já ouviu falar sobre isso? É mais comum do que você imagina, e todos nós sofremos disso. Todos nós. Foi aprendido tão rápido por Adão e herdada na mesma velocidade por Caim. A mesma coisa. Na ocasião da queda, Adão responsabiliza Eva quando Deus fala com ele: Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. E Eva: foi a serpente. Desde o início isso está no nosso coração. Desde o início, de forma indireta, eles estavam colocando a culpa em quem? Em Deus, terceirizando a culpa, pois ele criara a serpente. Não foi eu que fiz, foi o Senhor. Inclusive a gente estava de boas, não é assim que a gente ouve? Inclusive a gente estava tranquilo. Ela que veio. Caim tenta eximir-se da responsabilidade, reconhecendo diante de Deus que ele não era responsável por seu irmão. E aí eu pergunto para nós somos responsáveis pelos nossos irmãos? Sim, nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Não espere um evento especial, uma situação especial para você agir em favor dos seus irmãos. Não espere. Convide para a sua célula, convide para um culto. Se você esteve nos cultos de domingo e esteve também em uma das células, a gente falou bastante sobre isso na célula ontem, sobre uma passagem muito específica, quando Jesus chama Mateus, então Levi, para segui-lo. É muito interessante o que Levi faz antes de sair na jornada com Jesus. Ele fala: eu vou preparar uma festa, e eu gostei tanto das palavras do meu mestre que eu vou segui-lo, mas eu não posso ir sem antes apresentar para os meus amigos. E ele faz uma festa e convida os seus amigos, amigos como ele, que não conheciam as palavras de Jesus. E ele propicia um lugar para que Jesus pudesse apresentar a verdade a eles. Isso é se importar com os seus irmãos. Levi se importou com os seus irmãos, com aqueles que eram iguais a ele. O que eu e você temos feito? Reconhecendo então esse convite, a responsabilidade de que o irmão é nosso, e que independente de onde nós estamos, nós precisamos sim olhar ao lado, olhar em volta e perguntar para nós mesmos: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para que ele também saiba aquilo que eu sei? O que eu posso fazer para que ele aprenda aquilo que eu aprendi? E é muito interessante essa história de Levi, porque Levi chama para Jesus falar. Ele sabia que ele não estava apto a falar alguma coisa ainda, mas o que ele podia fazer, ele fez. Deu a festa e convidou as pessoas. Depois deu um barulhão lá, você sabe o texto. Todo mundo ficou falando, mas aqueles que estavam lá ouviram de Jesus as palavras de salvação. Benjamin Franklin, o jornalista que viveu no século XVIII, disse que o homem de muitas ações comete muitos enganos, mas o maior erro é não fazer nada. O que você tem feito?
O que nós temos feito em prol dos nossos irmãos? Nós precisamos, caso ainda não estejamos dando, dar os primeiros passos para que isso aconteça. Esteja atento à sua responsabilidade de falar de Cristo, por onde você está e onde você vive. E o último convite que eu quero falar sobre a pergunta, onde está o seu irmão, é um convite à fraternidade. Irmão, Caim, ele é teu irmão. Irmãos brigam entre si, mas logo se resolve. Quando eu comecei aqui, eu falei que eu sou gêmeo. Talvez alguns de vocês não saibam, acho que a maioria sabe. Faz muito tempo que o meu irmão não vem aqui, ele já veio a alguns cultos, mas ele também tem um ministério na igreja dele, e nesse horário de sábado ele também está lá, atuando, servindo a Deus. Mas eu acho que ele deve vir aqui daqui uns dias, porque eu vou apresentar o meu sobrinho aqui, assim que a minha irmã melhorar de saúde, e ele virá aqui também, vocês vão conhecer, meu xerox. Então, portanto, se você encontrar alguém muito parecido comigo, e eu não te cumprimentar, não fique bravo. E não é brincadeira, gente. Quem conhece que sabe, as pessoas confundem. Aliás, já fomos muito confundidos. Em vários lugares. Teve até uma vez no casamento dele, ele tinha saído para tirar foto com a noiva, e o meu filho era pequenininho, e ele andava para todo lado. E aí ele saía, e eu pegava, saía, ele pegava, e ele foi para fora. E aí eu fui atrás do Lucas, quando eu voltei, todo mundo ficou de pé. Não é o noivo está com outra roupa. Ele ainda está tirando foto. Mas então assim, lá em casa nós éramos 6. O meu irmão mais velho faleceu, alguns anos atrás, 12, 13 anos atrás. E irmãos brigam muito, entre si. Mas eles se resolvem. Agora, vai alguém brigar com seu irmão? Só pelo barulho, não precisa explicar nada. Nós defendemos aquilo que é nosso. Nós defendemos aqueles que nós amamos. Nós defendemos aqueles que entendemos a fraternidade de Deus através disso. Por que a gente não usa essa mesma intenção quando não é um irmão de sangue? Mas quando é alguém que Deus colocou do teu lado. Alguém que você sabe que também por ele verteu o sangue de Jesus. Logo, o mesmo sangue que está sobre a sua vida, está sobre a vida dele. Isso te faz irmão. Isso te faz irmã. Isso te faz família. Por mais que você não queira reconhecer isso. Isso te faz família. Irmão está sempre disposto a ajudar o outro, a encontrar caminho, independente da hora. Irmão cuida, irmão alimenta, irmão hidrata a alma. Sabe o que é hidratar a alma? É cuidar, dando palavras, cuidando para que ele esteja alegre, cuidando para que a dor, ainda que seja profunda, não seja a única coisa que ele veja, mas que ele também reconheça o amor de Deus através da sua vida. Isso é hidratar a alma de alguém. Você tem hidratado a alma de alguém? Irmão cuida, porque ele é irmão. Onde está o teu irmão? Repito, vá atrás dele. Essa família, a família de Cristo, é uma família de muitos. E sinceramente eu não sei como que está chegando ao seu coração essa palavra, porque é uma palavra para lá de simples. Mas essa semana, quando eu estava relendo e revisitando, anotando novas coisas, Deus falou profundamente ao meu coração. Profundamente. Existem momentos da vida em que a gente se desliga de várias coisas. Eu já testemunhei aqui, esse irmão meu que faleceu há 13 anos atrás. Ele era mais velho, nossa diferença de idade era um pouco mais de 10 anos, então ele tinha uma vida totalmente diferente da minha. Na minha fase de menino, ele já estava fora de casa. Construiu a sua história, construiu a sua vida longe de um relacionamento com os irmãos mais novos. Por mais que a gente o amasse, por mais que a gente estava junto em vários momentos, não tinha aquela afinidade, não tinha aquele negócio. Vou ligar para o Marcos. Não acontecia.
como acontece com os outros que são mais da nossa idade. E eu lembro exatamente o dia que eu recebi uma ligação da minha mãe dizendo assim: o Marcos morreu. Eu falei: como? Totalmente inesperado, foi afogado, um negócio bem diferente. E aí eu fui para casa, no dia seguinte estávamos lá velando ele, e eu olhava para o caixão e eu ficava assim: qual foi a última vez que eu tive com ele? Eu não conseguia lembrar. Meu irmão de sangue. Eu olhava para a cena assim e pensava assim: qual foi a última vez que eu tive com ele? Por que eu não aproveitei mais? Essas perguntas sempre vêm nessas horas, né? Por que eu não aproveitei mais? Por que eu não tentei ter um relacionamento de irmão? Ainda que ele me achasse, uma expressão que ele usava muito, jacu. Falava isso para todo mundo. Ainda que ele me achasse assim, porque nosso tempo era outro, os amigos, as coisas que gostavam e tal. Ainda que eu não fiz. E aí eu fiquei tentando puxa vida, qual foi a última vez que eu tive com meu irmão? E cheguei à triste notícia de que fazia mais de 20 dias que eu não via ele. Falei: puxa vida. Aquele dia eu tomei uma decisão. Falei assim: bom, foi, mas ainda tenho mais 4. Com esses 4 eu vou investir tempo. No começo foi fácil. Aí a gente começa a adotar novas coisas para a nossa vida. E a gente vai. E a gente passa a se encontrar nos aniversários. A gente passa a se encontrar nos grandes eventos. Natal, coisa nada. E aí a gente precisa refletir. Por que a gente não olha para as pessoas que estão à nossa volta com a mesma intenção que Deus olha para você? Os olhos de Deus estão em todos os lugares. O cuidado de Deus está sobre todos nós. E eu creio que o desejo de Deus é que esse cuidado que Ele derrama, que Ele deposita sobre eu e você, seja repetido. Que a nossa vida dê frutos. Que a gente possa refletir a natureza de Deus em todas as áreas da nossa vida. E que nós possamos amar ao nosso irmão, seja ele de sangue ou não, da mesma forma. Quando eu estava pensando nisso, eu comecei a lembrar de algumas frases que o pastor Pascoal falou em alguns dos cultos atrás, a partir de João capítulo 15. E eu transcrevi exatamente como ele falou, e eu quero ler para vocês. Se alguém não produz fruto, é porque não é discípulo de Cristo ou não permanece em Cristo. Outra frase que ele disse é: pois é um critério de avaliação para mim e para você a questão de dar fruto. Nós precisamos avaliar a nós mesmos. E ele também falou assim: como está a produção na sua vida? Se nós, a partir da palavra de João capítulo 15, precisamos reconhecer que a nossa vida precisa dar frutos, como está a produção da sua vida? A produção da sua história? No seu coração e no coração dos outros, o que você tem produzido? Porque Deus te fez um ramo que tem que produzir frutos. São frases que ele falou naquele culto. E ele terminou falando assim, ó: a Bíblia vai nos dizer que se a gente não estiver produzindo fruto, ou ainda não somos discípulos, e então eu preciso me tornar um discípulo de Jesus, ou este ramo está desconectado da videira de alguma forma. E eu acrescento a essas falas: se eu não consigo reconhecer o meu irmão como meu irmão, seja ele quem for, é porque ou eu não reconheço Deus como meu Pai, ou eu não reconheço Ele como Filho de Deus. E é muito sério, porque a gente não pode fazer esse julgamento. O nosso papel é ide. Se Ele vai querer, nós precisamos ir. Nós precisamos amar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Portanto, eu pergunto, talvez uma das últimas vezes: onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Quero encerrar com uma ilustração. Na verdade, é uma história verdadeira. Aconteceu em meados de
1880. Um casal chamado William e Anne Bagby, talvez seja conhecido de alguns que conhecem a história da Igreja Batista, se casaram e viajaram 4 meses de navio até chegar no Brasil. Chegando no Brasil, eles começaram a trabalhar, a falar daquilo que eles viviam, reconhecendo aquilo que estava neles. Começaram a pregar o Evangelho, anunciar Jesus às pessoas. E eles começaram um pequeno trabalho e abriram a primeira igreja batista do Brasil, nessa mesma época, 1800 e pouco. Também diz a história que eles abriram um colégio que foi um marco no estado de São Paulo. E foram convidados para participar do processo de proclamação da República, sendo consultores na elaboração. Está aquela pessoa que você viu e sabe que Deus queria que você falasse dele para ela. Onde estão essas pessoas? Somos todos irmãos. E eu creio que Deus continua fazendo essa pergunta para a gente. Onde está o seu irmão? Deus continua perguntando para aqueles que já têm desfrutado da glória da salvação que há em Cristo Jesus. Onde eles estão? E nós, como igreja, temos somente 2 caminhos. Como sempre eu falo que são sempre 2 caminhos. Primeira opção: ou eu assumo a minha responsabilidade como igreja e não meço esforços para que for o possível, talvez o impossível, talvez o difícil, talvez o simples, para obedecer à grande comissão do ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Ou eu assumo isso para mim e me reconheço como um missionário do meu jeito, indo atrás dos meus irmãos. Ou uma segunda opção: podemos imitar Caim, que foi completamente indiferente à pergunta que Deus lhe fez, dizendo: acaso eu sou o guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com ele? Não, nem o conheci tão bem. Talvez essas são as desculpas que a gente usa. Não, ele está ocupado, viajou. A pior resposta que alguém pode dar a Deus é a indiferença. E eu acho que é pior até do que aquela: não, eu não vou fazer. Acho que a indiferença é pior. Mas antes de imitar Caim e reconhecer nele um caminho que pode ser copiado, lembra o que está escrito em Ezequiel capítulo 3, versículo 18? Diz assim: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na iniquidade. Porém, o seu sangue da tua mão eu vou requerer. Então, as 2 opções que eu passei, a segunda já não é tão interessante. E a gente precisa reconhecer que a gente só tem uma opção. Deus está nos chamando para uma grande obra. Não vamos e nem podemos resolver o problema missionário do mundo. Não é essa a intenção. A gente não vai acabar com a lista de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Não é essa a intenção. A intenção é fazer com que eu e você nos reconheçamos como alguém que pode fazer, como alguém que deve fazer, como alguém que se importa com o seu irmão, seja ele quem for, esteja ele onde ele estiver. Não fique indiferente com aquilo que Deus pergunta para você. Abra o seu coração e deixe pulsar também dentro do seu coração, na mesma intensidade que tem no coração de Deus, por amar as pessoas que estão perto da gente. E eu vou repetir essa pergunta várias vezes hoje: onde está o seu irmão? O coração e o espírito de Caim se tornaram individualistas. E comumente temos essa atitude também: olhar só para nós, nos interessar somente por nós, não interessa o próximo. E internamente
eu e você matamos pessoas. Internamente. No nosso coração, nós também matamos pessoas. Tornando-nos irracionalistas. Não me importa a razão, não, eu quero para mim. Não importa a hora, não, eu quero para mim. Me importa ser o primeiro. Me importa estar em primeiro. Me importa ser o outro, talvez segundo, terceiro, quarto plano, se tiver tempo. E essa ideologia está muito presente, inclusive dentro das igrejas. E a gente vê e percebe muito isso é muito vivo. Há hoje um enfraquecimento da mentalidade de servo. Se você está na igreja há tanto tempo quanto eu, você sabe que isso é uma verdade. Quando a gente pergunta quem pode fazer alguma coisa, para não dizer que ninguém levanta, são sempre os mesmos. Tem muita gente que não quero me envolver, não quero me dispor. Na realidade, eu estou aqui para receber. Você não viu isso? E aí a gente vai trazendo para a nossa vida, para o nosso jeito de ser igreja, um individualismo monstro. E a gente esquece de olhar para o lado. Eu gosto muito de um pastor chamado Neil Barreto. Tempo atrás eu estava ouvindo uma mensagem dele, e ele falou assim, que quase sempre na igreja dele ele tem um momento de oração. E ele faz questão de que as pessoas perguntem o nome uma das outras e orem umas pelas outras ali, sentados. E ele explicou por quê. E aí ele disse assim, eu faço isso porque é muito comum você entrar num culto olhando somente para você, reconhecendo somente suas dores, seus problemas, independente do que seja. A gente não vai colocar numa balança ali, numa tabela de escala, de tamanho, de pressão, de nada. Todos nós temos os nossos problemas, isso é fato, ponto. Mas eu achei muito interessante que ele falou assim, e aí você vem na igreja uma vez, você pede oração, você fala com Deus, você vem 2 vezes, você tem 10 vezes, você vem 50 vezes, e você nunca se importa com a pessoa que está do teu lado, porque às vezes o problema dela é tão sério quanto o teu, aos teus olhos, mas para ela é importante. E ele falou isso, e aí eu comecei a ensinar para a igreja que a gente precisa reconhecer um valor. A gente fala de amar o próximo e a gente imagina 1 milhão de coisas. Eu amo o próximo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas você vê, tem coisas simples que também é demonstração de amor. Tem coisas simples que a gente pode fazer que também é se importar com o seu irmão. Onde está? Às vezes ele está do lado. Às vezes ele está no banco de trás. Às vezes ele está no banco da frente. Não é porque nós estamos aqui que nós também não precisamos nos preocupar com aqueles que estão aqui. Onde está o seu irmão? Eu queria que você pensasse nessa pergunta o tempo todo. Onde está o seu irmão? Hoje Deus nos convida a uma parada, a um pit stop para você que gosta de corrida, na caminhada para refletir sobre o Espírito que tem prevalecido em nosso coração. Qual é o Espírito que tem prevalecido no seu coração? Esta reflexão parte da pergunta que ele faz: ei, onde está o seu irmão? Quando eu fiz nesse momento aqui, eu gosto muito de brincar quando eu estou falando com Deus. E quem está mais perto de mim sabe que eu uso muito a expressão miserável. Então quando eu cheguei aqui, eu anotei aqui: ei, miserável, Deus falando comigo. Ei, miserável, onde é que está o teu irmão? Você se relaciona de um jeito com Deus, e Deus pergunta do jeito que você se relaciona com Ele para você nesse momento. Escute, onde que está o teu irmão? Este irmão não se refere apenas àquele que ainda não conhece Jesus como você conhece, mas também não se refere àquele que começou, mas também se refere àquele que começou a mesma corrida que você.
mas por alguma razão parou. Você vê? Não é só aquele que não conhece Jesus como você conhece, mas também se refere àquele que conheceu como você, mas por alguma razão parou. Mas também se refere àquele que ainda está na mesma corrida que você. Começaram juntos. Ele ainda está correndo. Porém, só Deus sabe como que ele está. Só Deus sabe como que está o coração dele. Porque a sua fé foi abalada ou está abalada. O que aconteceu com ele no meio da corrida. E talvez, por ele ter vivido isso, ele não está aqui com a gente hoje. Por isso nós temos cadeiras vazias. Porque existem muitos irmãos nossos que não estão aqui. Você viu que o leque aumentou. Não é só aquele que não conhece Jesus, é aquele que conhece. Talvez assim como você, mas não suportou as cargas que vieram sobre ele durante um período. E ele foi se enfraquecendo. Também é a nossa responsabilidade. Onde que está essa pessoa? Por onde ele anda? Eu lembro, quando eu me converti aos 17 anos. Um amigo meu chamado Roberto me viu com uma guitarra nas costas e ele falou para mim assim, na época eu não era maguinho, na época eu era gêmeo. Eu tenho um irmão gêmeo, se você não sabe, então ficou o apelido quando a gente era criança. Escute, você não presta a sua guitarra para mim? Eu falei, rapaz, para onde? Vai ter um culto especial, não falou um culto, ele falou assim, vai ter uma atividade especial da minha igreja e eu queria uma guitarra diferente. E aí eu falei assim, só te empresto se eu for junto. Era o que Deus precisava ouvir, né? E eu fui lá naquele culto, reconheci a bondade de Deus e a graça veio sobre a minha vida e eu fiquei naquela igreja. Me converti, me batizei, comecei ali um ministério, depois estive longe dos caminhos do Senhor e Ele me resgatou em algum momento. Mas o Roberto foi alguém que foi usado por Deus para me levar para o Senhor. Só que tão logo eu cheguei na igreja, ele teve um problema pessoal e saiu. Sumiu. E era engraçado, a igreja pequena, tinha umas 30, 40 pessoas. Ele era o único guitarrista que tinha na igreja. Eu cheguei, também tocava guitarra, do meu jeitinho, mas tocava. Não conhecia nem o louvor, mas fui aprendendo. A hora que eu aprendi os louvores, ele saiu e eu fiquei como instrumentista da igreja. Passou alguns meses, eu falei, puxa vida, o Roberto subiu. Não vem mesmo, nem dá sinal. E aí eu fui atrás do Roberto. Descobri que ele estava morando em São José dos Pinhais, estava num relacionamento bem atravessado, que até hoje deixou marcas profundas na vida dele, mas eu fico muito feliz de ter podido fazer parte do retorno dele ao Senhor. E quando eu lembrei disso, eu falei, puxa vida, por que a gente não faz mais isso? Por que a gente não se interessa mais pelas pessoas que estiveram com a gente lá atrás? Às vezes não é tão difícil, impossível certamente não é. Onde que estão as pessoas que já passaram pela nossa vida? Talvez a pessoa que te trouxe a Jesus. Será que ela ainda está em comunhão? Será que ela não está precisando de alguém que vá atrás dela? Assim, eu lembrei de você, me importei com você e vim aqui compartilhar com você, dividir daquilo que você me deu. Não sei o que vem na sua cabeça. E pensando nessa pergunta, eu imaginei 3 cenários, 3 convites de Deus para mim e para você. E o primeiro convite que eu quero falar com você nessa noite sobre essa pergunta, onde está o seu irmão? É um convite à reflexão sobre a localidade. Onde está? Onde está? Olhando para a sua vida, para a sua história, você está onde foi chamado para estar? Qual é a resposta que você tem? Hoje, que dia que é hoje? 7, é feriado. 7 de setembro de 2019. Você está vivendo aquilo que você foi chamado para fazer? Cada um tem a sua resposta. Você está onde foi chamado para estar?
Ou você olhando para a sua vida, para a sua história, você se vê como alguém que só procrastina para não chegar, que vai se distanciando, ou que vai inventando histórias para não cumprir aquilo que Deus tem para você. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 9, diz que logo após o pecado, Deus fez uma pergunta para Adão. Qual é a pergunta? Onde que você está, miserável? Qual é a pergunta que ele fez? Adão, onde que você está? E se você conhece essa história, você vai saber que ele inventou uma coisa, ele arrumou uma desculpa. Ele tentou achar uma saída para aquela pergunta. Onde que você está? Trazendo para o nosso dia, para a nossa vida, fazemos vistas grossas para a maioria dos pecados, quase todo dia. Mentira isso não? Ninguém quer concordar comigo agora. Quase todos os dias nós fazemos vistas grossas para os pecados, quase todos os dias. Mas nós elegemos com muita facilidade alguns que são imperdoáveis, sobretudo aquilo que o outro fez. Não é? Não. Isso é imperdoável. Ó, eu vou riscar teu nome da lista do livro da vida. Isso que você fez é imperdoável. E a gente age assim. E a pergunta foi: onde está? Onde está? Aquele que tem o espírito de Caim diz assim: eu não tenho responsabilidade com o meu irmão. Mas é muito interessante a gente olhar para a vida de José. E quando foi feita a mesma questão a ele, ele falou: estou procurando os meus irmãos. Qual é o espírito que predomina no teu coração? O espírito de Caim, que não se sente responsável e nem quer ir atrás dos irmãos, do irmão, ou de José, que viveu uma vida para reencontrar os irmãos e abençoá-los de alguma forma. Qual é o espírito que predomina hoje no seu coração? Alguém um dia disse: nunca tive um chamado, mas vi uma necessidade e atendi. Simples assim. A primeira Constituição brasileira, e nela, lutando pela liberdade religiosa que alcançou a mim e a você. Investiram suas vidas no que acreditavam, e hoje somam mais de 13 mil igrejas em todo o país, e mais de 1.700.000 pessoas que foram alcançadas por um casal que saiu lá da terra deles, que não tinham identificação nenhuma com as pessoas do nosso continente, mas reconheceram neles irmãos, doaram a sua vida e a sua história, e através disso eu e você estamos aqui hoje, recebendo a palavra de Deus e nos encorajando também para olhar para o lado e perguntar para nós mesmos: onde nós estamos? O que nós estamos fazendo? E onde estão os nossos irmãos? Eu quero orar com você nessa noite. Mensagem simples, a mensagem é direta, a pergunta é uma só: onde estão os nossos irmãos? Qual deve ser a sua atitude a partir de hoje? Precisamos nos conectar à videira que é Cristo e levar o seu amor para todos os cantos. O que você entendeu dessa palavra? O que você entendeu dessa palavra? Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e que você fosse sincero com você mesmo. Fosse sincero. No momento em que as perguntas foram feitas, os cenários, as histórias foram sendo colocadas, pergunto para você: veio algum nome ao seu coração? Alguém o Espírito trouxe como identidade para você enquanto você ouvia a mensagem?
Se de alguma forma o Espírito ministrou ao seu coração o nome de uma, duas, 10, quantas pessoas forem, mas se pelo menos uma pessoa que você reconhece que é sua responsabilidade, eu te convido a ficar de pé. Onde está o seu irmão? E nesse momento eu te convido a orar por essa pessoa, ou essas pessoas.